Esses dias eu estava pensando um pouco e me veio o seguinte pensamento. Caramba, né? Assim, nós, estamos vivendo a era mais conectada da nossa história, da espécie humana. Nunca foi tão fácil falar com alguém do outro lado do mundo, mandar uma mensagem instantaneamente e ela receber. Compartilhar uma foto, ou receber uma curtida, ou receber uma foto em segundos. Hoje, nós temos milhares de contatos na palma da mão. É uma rede infinita, né, de possibilidade de interação. Se você quer achar alguém, é só ir na rede social e plá, achou. Mas o interessante é que, paradoxalmente, acho que nós nunca nos sentimos tão sozinhos. É meio que curioso observar como esse paradoxo se manifesta no nosso dia a dia. A cada notificação, acreditamos que estamos perto de alguém, mas quando o celular silencia, vem aquela sensação de vazio. É como se nós estivéssemos cercados de vozes digitais, mas carentes de presenças reais. Como se estivéssemos em uma festa, sabe? Lotada. Onde todo mundo fala, todo mundo ri, mas sabe quando você não se sente lá realmente? Essa solidão disfarçada, pessoal, ela tem se tornado cada vez mais comum para todo mundo, né? Pessoas com milhares de seguidores se sentindo isoladas, né? Se sentindo sozinhas. Pessoas que postam fotos sorrindo, vivem noitadas, divertidas, entre aspas, né? Mergulhadas em. Eu creio, né? Que se sintam, depois disso, mergulhadas em silêncio. O número de curtidas aumenta, mas a sensação de pertencimento, ela simplesmente não existe. Quanto mais conexões digitais nós acumulamos, é meio que mais frágeis parecem os nossos vínculos reais de verdade, né? E assim, não se trata apenas de falta de amigos, por exemplo. A solidão de hoje ela é muito mais profunda. É a solidão de não ser visto de verdade, de não ter com quem dividir uma angústia, por exemplo, né? Aquele momento mais íntimo seu, por simplesmente você não se sentir conectado, né? Não sentir a segurança naquela pessoa, porque você não sabe se aquela pessoa te vê realmente como você é, sem esse filtro. Essa solidão de existir apenas como imagem, editado, como perfil, sabe? Como personagem. Talvez seja por isso que tantos descrevem essa experiência como uma epidemia silenciosa, né, atualmente. Ela não aparece nas estatísticas oficiais da mesma forma que outras doenças, por exemplo, mas corrói silenciosamente a saúde mental, a autoestima, a esperança. É um vazio que não se preenche com consumo, com viagens, com conquistas materiais, porque nada disso vai substituir a presença genuína realmente de uma pessoa, né? Quero lembrar vocês que nós, seres humanos, nós somos extremamente sociáveis e precisamos disso. O nosso cérebro evoluiu com isso. E é isso, é essa ideia que eu quero trazer, conversar com vocês hoje. Lembrando que não vou trazer nenhum tipo de resposta pronta, nem apontar que tem que ser assim ou assado. A intenção não é essa, certo? E o que eu quero é apenas abrir esse espaço para a gente pensar junto ao longo dessa caminhada. Afinal, porque quanto mais nos conectamos virtualmente, mais isolados a gente parece estar, tipo numa bolha. E o que essa contradição revela sobre a forma como nós vivemos, como nós amamos e como a gente se relaciona hoje uns com os outros. Para mim, talvez a grande questão é meio que seja. Nós estamos vivendo uma vida, por exemplo, dessa liberdade, dessa felicidade que é pregada hoje em dia, que para ser feliz você tem que ter isso e aquilo, ou, ou ela está sendo disfarçada para encobrir uma solidão extrema? Será que na ânsia da gente ser visto por muitos, nós estamos deixando de ser conhecidos de verdade como nós somos, né? Essas são perguntas que vão acompanhar aqui na nossa caminhada. E assim, pessoal, as redes sociais nasceram com essa promessa de aproximar, né? E deu, de certo modo, deu certo. Cumpriram essa promessa. Hoje podemos saber
que um amigo de infância, por exemplo, que a gente não vê há anos, está fazendo simultâneo, né, rápido, sem mesmo nem falar com a pessoa. Podemos acompanhar a rotina de celebridades que a gente se identifica, acompanhar notícias, né, em real time, nos sentir parte de algo maior. Mas, na verdade, essa pergunta continua pertinente. Estamos realmente mais próximos? A verdade é que, em muitos casos, as redes sociais elas funcionam como uma vitrine. Cada um expõe uma versão ali editada de si mesmo, cuidadosamente escolhida para transmitir felicidade, sucesso e plenitude. Mas na vida real, com falhas, tristezas e dias cinzentos, raramente você vai ver alguém postando isso. E quando aparece, muitas vezes é filtrada, é suavizada, é transformada. Quem nunca achou meio forçado quando alguma influência aparece chorando ou, entre aspas, com algum sofrimento pessoal? E assim, né, nasce esse vazio. Porque enquanto comparamos nossa vida real, cheia de altos e baixos, com a vida editada desses certos influencers, sentimos que estamos sempre em falta. Não temos o corpo perfeito, por exemplo, né? Você não vai ser o Hércules, não viajamos tantos, não temos a foto naquele paraíso, né? Lindo, maravilhoso. Não estamos sempre sorrindo, felizes, não colecionamos conquistas diárias, vitórias e vitórias. Esquecemos que por trás de cada feed aparentemente impecável, existe alguém também que sofre, porque isso é escondido, também chora, também se sente sozinho. Mas não é apenas a comparação que gera o vazio, é também a superficialidade das interações. Um curtir não substitui um olhar atento, por exemplo. Um comentário rápido não é igual a uma conversa, pessoalmente, né? Uma reação em forma de emoji não transmite a presença de uma pessoa. Tudo hoje é rápido, é raso, é passageiro, é instantâneo. E no final sobra a sensação de que estamos rodeados de caracteres somente, mas carentes realmente de conexões reais. Muitos descrevem essa experiência como se fosse uma dieta baseada apenas em açúcar. Os likes, por exemplo, e as notificações dão aquelas pequenas doses de prazer imediato, sabe? Aquele relaxamento, como doces que derretem na nossa boca. Mas logo depois vem a fome novamente. Você vem aquele desejo, aquela obsessão. A fome de algo que alimente de verdade. Um diálogo sincero com um amigo, um encontro inesperado com alguém que você gosta, ou um gesto de cuidado. E para mim, eu acho que é por isso que tantas pessoas, mesmo com milhares de seguidores, confessam se sentir sozinhas. Porque o que importa não é a quantidade de gente que nos acompanha, mas a qualidade dos laços que nós conseguimos construir durante a vida. Estar amado virtualmente, ter milhões de seguidores, não significa ser amado de verdade. Vocês entendem essa diferença entre estar e ser? Ser visto por muitos não significa ser conhecido verdadeiramente por alguém. O mais doloroso é meio que perceber como esse ciclo parece não ter fim. Quanto mais sentimos o vazio, mais procuramos nas próprias redes sociais a solução. Postamos mais, buscamos mais curtidas, nos expomos ainda mais, na esperança de preencher esse vazio interno. Mas em vez de preencher, consequentemente ele só aumenta. Talvez o verdadeiro paradoxo dessa era digital atual que a gente está imerso esteja justamente aqui. A ferramenta que prometeu nos unir, muitas vezes, várias vezes, ela está distanciando a gente, né, um do outro. Vivemos hoje, pessoal, assim, uma época em que acumulamos contatos, conhecidos, mas perdemos os vínculos. A tecnologia nos permitiu e nos permite estar em muitos lugares ao mesmo tempo, mesmo que não presencialmente, mas ao custo de quase nunca estarmos de verdade em lugar nenhum. Você entende? É como se estivéssemos vivendo um grande fast food emocional. Consumimos interações rápidas, superficiais, fáceis, que vão gerar aquela dopamina naquele momento, mas sabe quando
assim que você desliga o celular e aquilo automaticamente some, parece que não é o suficiente. É meio que como beber refrigerante quando você tá com muita sede. Vocês já fizeram isso? Você vem correndo, né? Pega, tá com muita sede, bebe um refri e aquela primeira sensação é boa, refrescante, né? Tira aquela sede. Mas depois de alguns minutos, a sede volta ainda maior. Parece que você não nem bebeu. É exatamente assim com as interações digitais. Uma curtida, um comentário, um bom dia em grupo de WhatsApp, por exemplo, tudo isso dá uma fagulha de pertencimento, né? Estou sendo notado, mas logo depois vem o silêncio. Aquele silêncio que incomoda, né? Assim, os vínculos reais, por outro lado, são muito mais trabalhosos. Eles exigem presença, exigem cuidado, entrega. Não dá pra editar uma conversa olho no olho. Falou, falou, né? Já era. Não dá pra apagar uma emoção que escapou no tom da voz, por exemplo. Estar verdadeiramente com alguém exige tempo, dedicação, coragem, realmente de você se mostrar como é. E justamente por isso esses vínculos são tão raros hoje em dia. Estamos cada vez mais ocupados, correndo atrás de resultados, produtividade, né, a tal da performance. E as relações que deveriam estar no centro da nossa vida, para manter o nosso equilíbrio, se tornam meramente acessórios. Marcar um café com um amigo parece algo, um luxo, por exemplo. Sentar para conversar, sem pressa. Parece um ato quase revolucionário. Vou mudar todo o meu dia para encontrar determinada pessoa. É como se o mundo tivesse transformado o simples gesto de estar junto em algo extraordinário. E o resultado é esse. Vivemos cercados de pessoas, mas ao mesmo tempo isolados. Estamos sempre juntos. Você nunca vai estar sozinho, mas você está sempre sozinho. Você meio que consegue entender, mas cada um meio que na sua bolha, juntos, mas distantes, rodeado de vozes, mas em falta de presença. O mais triste para mim é que quanto mais nos acostumamos com as conexões superficiais que as redes sociais geram, mais desaprendemos a lidar com as conexões reais com as pessoas mesmo que estão com a gente. Perdemos a prática de ouvir sem pressa, de conversar sem olhar para a tela a cada instante, a cada minuto, de sustentar o silêncio sem precisar preencher com notificação, com alguma coisa. É como se os nossos músculos sociais estivessem atrofiando. Essa parte do cérebro estivesse regredindo realmente. Você não está mais usando. Por que eu vou gastar energia com aquilo, né? E, no entanto, é justamente nessa profundidade de interações que mora o verdadeiro sentido da vida. Como eu já disse, nós somos seres extremamente sociais. É meio que quando alguém ouve de verdade o que a gente sente, sabe quando dá aquele alívio de um desabafo mesmo? É quando dividimos nossas dores com alguém, pessoal, de confiança, que realmente você consegue tirar aquela angústia de você. É quando rimos juntos em uma mesa simples, que a vida parece realmente ter algum sentido. Conexões superficiais, elas são fáceis, são rápidas e extremamente abundantes. Mas vínculos reais, eles são raros, exigem mais de nós. Eles pedem entrega, constância. E é por isso mesmo, são os únicos capazes de nutrir a nossa fome mais profunda. Essa de pertencimento, de você se sentir conectado a alguma coisa. Essa de ser visto, de ser amado de verdade como realmente você é. Muitas vezes pensamos na solidão apenas como algo emocional, um incômodo da nossa alma que resolve com distração, qualquer que seja. Mas a verdade é que a solidão tem consequências reais, profundas e mensuráveis. Ela não fica só no campo da mente, ela adoece o nosso corpo. A solidão crônica, ela pode ser tão prejudicial quanto fumar diariamente. Isso é uma informação científica. Não estou tirando aqui do fundo da mente, não. Não é só a minha opinião. O motivo ele é bem simples. Quando nos sentimos isolados, o corpo ele entra em estado de alerta. É como se o seu sistema parasimpático estivesse sempre ativado. Como se estivesse em constante perigo. Você está sempre reativo.
Isso aumenta os níveis de estresse, afeta o sono, enfraquece o sistema imunológico e abre espaço para uma série de doenças, realmente. Doenças físicas, né? A mente, ela também sofre. Aí, meu amigo, a ansiedade, nesse momento, encontra terreno fértil, na falta de vínculos profundos. Aquela tristeza profunda, ela se intensifica quando acreditamos que não temos com quem compartilhar nossas dores. E o pior é que a solidão, ela cria um ciclo difícil de quebrar. Quanto mais solitários nos sentimos, mais retraído nós ficamos. Quanto mais retraído, mais difícil se torna de criar conexões reais. É meio que uma espiral silenciosa que aprisiona muita gente. O vazio que muitos sentem, mesmo cercado de seguidores e curtidas, é um exemplo claro disso. Não adianta a tela piscar o tempo todo se ao final do dia você não existe. Não existe ninguém ali para ouvir a nossa voz, para segurar a nossa mão, para dividir o peso, o fardo que cada um carrega. Curtidas não aquecem ninguém no inverno. Notificações não oferecem um abraço ali para você poder relaxar. Comentários não substituem esses abraços, por exemplo. E esse é o ponto central. Nós, seres humanos, fomos feitos para se conectar de verdade. O cérebro ele precisa desse contato, da troca de olhares, da presença. Quando isso falta, não é apenas a mente que sofre, é todo o nosso organismo. A solidão aumenta o risco de doenças cardiovasculares, por exemplo, enfraquece a memória, acelera processos inflamatórios no corpo. É uma dor invisível que se manifesta de forma concreta. E o mais curioso é que, em meio a essa hiperconexão digital, esse mal parece se intensificar. Quanto mais tempo passamos no mundo virtual, menos espaço nós deixamos menos espaço para as interações presenciais, pessoais, né? Quanto mais nos acostumamos a rolar a tela em busca de distração ou de um prazer imediato, menos cultivamos a paciência necessária para um diálogo real, realmente. Não é à toa que tanto se descreve a solidão como essa epidemia moderna. Ela realmente está em todos os lugares, atinge todas as idades, não tem classe social, atravessa, ela não tem barreiras realmente. E por mais silenciosa que seja, ela destrói. E destrói aos poucos, vai minando a sua saúde física, drenando a energia mental, corroendo a esperança de quem sente que ninguém de fato se importa com você. Solidão não é apenas ausência de companhia, ela é ausência de vínculo, de pertencimento, de presença, de cuidado. E é isso que torna ela tão devastadora. Se tem algo que as redes sociais reforçam na vida da gente, foi a criação de personagens. Cada um de nós, de certo modo, veste uma máscara digital. Normal, né? Escolhemos as melhores fotos, por exemplo, os melhores ângulos, as frases mais bonitas, motivadoras. Selecionamos cuidadosamente o que nós queremos mostrar e principalmente o que é que a gente quer ocultar, o que é que nós estamos tentando esconder. É natural querer mostrar o melhor de si, óbvio. Só que o problema é quando passamos a acreditar que somos apenas esse recorte, que nós não podemos ficar tristes, sabe? E pior, quando os outros acreditam nisso também. Criam essa imagem perfeita de você. O resultado é um distanciamento cada vez maior entre quem nós somos de verdade e quem nós queremos mostrar ser. Essa máscara digital cria aplausos, mas também cria muita solidão. Porque quando somos amados por aquilo que nós não somos de verdade, resta a sensação de que ninguém nos conhece de fato. Podemos ter milhares de seguidores, mas se todos se conectam apenas à versão idealizada que a gente posta, por exemplo, quem está realmente com a gente, perto de nós? Quem conhece nossas falhas, os nossos medos ou alguma fragilidade que nós temos? E assim, ó, essa busca incessante por aprovação transforma a vida meio que um palco. Você não se mostra de verdade. Viver em um palco pode até trazer esse reconhecimento no começo, mas não traz intimidade. Podemos ouvir aplausos de muita gente,
mas no fundo sente falta de um específico. E é por isso que tantas pessoas, mesmo aparentemente, entre aspas, bem-sucedidas, caem nessa solidão, nessa tristeza. Porque por trás das câmeras é silêncio. Por trás dos filtros existem lágrimas. Por trás desses sorrisos postados, com certeza há noites em claro, insônia e muita solidão. O que o público vê é apenas essa performance, ou ser perfeito. A vida real permanece escondida. A solidão, ela se intensifica porque existe uma diferença dolorosa entre ser seguido e ser conhecido, entre ser admirado e ser amado, entre ser comentado e compreendido de verdade. E essa diferença ela é invisível na tela, mas na vida real ela faz muita diferença. Talvez seja por isso que cada vez mais vemos pessoas desabafando online, compartilhando sua dor em vídeos emocionados, tentando meio que romper com essa máscara que elas mesmas criaram. É meio que um grito de socorro. É como se elas dissessem: me vejam, esse sou eu de verdade, né? Esse sou eu no meu tempo normal. Mas mesmo esses desabafos, muitas vezes, são consumidos rapidamente, ou nem parecem ser tão reais, para falar a verdade, e são esquecidos logo em seguida. E a sensação de invisibilidade retorna, porque a lógica das redes ela é rápida, ela é descartável. Não tem espaço para sustentar a profundidade de um vínculo verdadeiro. No fim, essa máscara digital ela funciona como um muro que protege e ao mesmo tempo ela isola você. Protege do julgamento direto, mas isola de um afeto verdadeiro. Às vezes uma crítica, por mais negativa que seja, se for de alguém que esteja perto de você, muda totalmente quem você é, pro bem, né? E a cada dia que passamos encenando, nos distanciamos ainda mais de quem realmente, né, nós somos. E talvez seja exatamente isso que explica a solidão da era digital. Estamos cercados de máscaras, mas carentes de rostos, realmente. Eu acho que chegamos a um ponto em que vale a pena se perguntar: tudo isso é felicidade ou é só uma solidão disfarçada? Afinal, vivemos em um tempo em que podemos falar o que nós quisermos, nos expressar como quisermos, criar versões de nós mesmos em múltiplos perfis. Podemos compartilhar pensamentos, emoções, fotos, reflexões bonitas, tudo em questão de segundos. Nunca houve tanta liberdade de expressão, apesar de alguns discordarem disso. Então, né? Mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão isolados dentro dessa liberdade. Porque, no fundo, o que parece liberdade, felicidade, muitas vezes é um ruído. Gritamos para sermos ouvidos, mas raramente encontramos quem nos escute, sinceramente. Aparecemos para milhares, mas somos invisíveis. Algumas vezes para quem realmente a gente se importa. O mais curioso é que essa sensação de solidão não poupa ninguém, né? Nem os que acumulam fama, dinheiro, seguidores e têm aquela vida perfeita, né? Pelo contrário, muitas vezes são exatamente eles os que mais sentem esse peso, porque ser visto por muitos não significa ser visto de verdade como você é, e ser amado por uma multidão, amado entre aspas, não quer dizer que você é realmente amado de verdade. É como se estivéssemos cercados de aplausos em um estádio lotado, mas ao sair dali não tivesse ninguém para segurar a nossa mão, por exemplo. Como se estivesse sempre acompanhados, porém sempre sozinhos. É muito contraditório. E essa contradição me leva a refletir até que ponto essa felicidade, essa liberdade digital não se tornou uma prisão emocional. Até que ponto a busca por reconhecimento virtual não nos aprisionou em uma vida de performance, onde você tem que demonstrar ser perfeito sempre, em que nunca estamos plenamente em paz com quem somos, porque você está sempre sendo comparado ou se comparando com outra pessoa. Tem sempre alguém fazendo melhor e aquilo nunca te satisfaz. Liberdade, pessoal, essa felicidade verdadeira, para mim, não é ter 1000 opções de filtros. Felicidade é poder ser você mesmo, sem precisar de máscara,
sem medo de julgamento, porque você vai estar com pessoas que você gosta e confia. Liberdade é ter espaço para ser vulnerável, para ser imperfeito, ser humano normal. Mas, ironicamente, parece que quanto mais nos mostramos, menos nós podemos revelar para as outras pessoas. E a solidão aparece como uma sombra. A sombra de não ter intimidade, de não ter vínculos reais, de não encontrar reciprocidade. Uma solidão disfarçada de felicidade. Uma prisão disfarçada de palco. No fim, talvez seja essa a pergunta mais difícil, sabe, da nossa era. Será que estamos realmente felizes? Ou apenas sozinhos em meio a essa multidão? Depois de tudo isso, talvez a maior contradição da nossa época seja justamente essa. Nunca estivemos tão expostos. E ainda assim, nunca nos sentimos tão invisíveis. Parece que falta um ideal para todo mundo. Estamos cercados por vozes, mas ninguém te escuta de verdade. Rodeados de curtidas, mas carentes de presenças reais. Envolvidos por seguidores, mas famintos por um amigo de verdade. A era digital ela nos deu muitas conquistas, isso é inegável. Podemos aprender mais rápido, trabalhar com mais eficiência, ter vários outros tipos de diversão e até amar através das telas. Mas ela também nos trouxe esse vazio silencioso, destrutivo, que cresce a cada vez que você rola o feed para cima e já mudou aquele estímulo. A cada notificação que vibra sem preencher nada, totalmente vazia. E não há, assim, óbvio que não tem nenhum problema em você querer usar as redes sociais, em compartilhar momentos, em celebrar conquistas, óbvio que não. Essa é uma das funções dela. O problema começa quando confundimos isso com intimidade. Quando acreditamos que estar cercado de curtidas é o mesmo que estar cercado de atenção, não é bem atenção, mas de conexão, realmente, com aquelas pessoas. O problema aparece quando esquecemos que o que sustenta a vida não são os números, mas não é a quantidade, mas sim a qualidade do que a gente tem, né, de amigos. Isso vale para tudo na vida, né? Amigos e enfim. Talvez no fundo a grande questão não seja abandonar o mundo digital, mas creio que nós tenhamos que reaprender a viver fora dele, nos ressocializar, reaprender a cultivar encontros reais, a sustentar conversas longas, a olhar nos olhos sem pressa. Talvez a resposta esteja menos em quantos nos seguem e mais em quem, né? Novamente, quantidade não significa qualidade. E aqui eu volto com aquela pergunta lá do começo do vídeo, que está aqui até agora. Será que estamos vivendo a era da felicidade maravilhosa ou só uma solidão, onde essa felicidade ela quer esconder isso, porque não é bonito, né? Será que essa avalanche de conexões digitais nos libertou ou apenas nos aprisionou em uma vida superficial, de aparência? Será que estamos realmente amando, sendo amados, ou só sendo curtidos? Bom, eu não tenho uma resposta para isso, né? Essa é a ideia dessa caminhada com vocês, que vocês reflitam e deixem nos comentários o que é que vocês acham. E quero convidar realmente para isso, que cada um de nós pare um instante e olhe ao redor. Não para número de seguidores, não para o brilho da tela, mas para as pessoas que estão por perto. Quem são essas pessoas? Quem conhece a gente de verdade? Sem precisar postar nada sobre isso. Você sabe? Quem é que nos ama pelo que a gente é, não pelo que a gente demonstra na rede social. Porque no fim é isso que importa. Não é só essa performance insana, não é essa vitrine que você mostra, não é essa máscara que a rede social meio que induziu todo mundo a ter. É essa presença, é verdade, é vínculo real. É o contato que não aparece nessa timeline, mas que nos sustenta quando o chão parece que vai desabar. Essa reflexão que eu quero trazer para vocês, essa ideia. Se eu conseguir, para mim, já
valeu a pena conseguir passar essa ideia do que eu penso hoje, do que eu estava pensando esses dias sobre isso. Porque as perguntas são muitas, né? E são as perguntas que nos movem. É o porquê que faz a gente, nós, continuarmos evoluindo e evoluindo. E meio que talvez ao nos perguntarmos sobre felicidade e solidão, estejamos dando o primeiro passo para encontrar aquilo que realmente nos alimenta. Essa conexão humana, sincera, imperfeita, não existe quase nada perfeito nessa vida, mas absolutamente necessária. Quero deixar vocês com esse pensamento, beleza? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Vou tentar trazer mais vídeos, se eu não for roubado, né? Então, agradeço. Muito obrigado por mais uma caminhada. Espero que vocês tenham gostado. E vou deixar vocês aí com um pouco mais desse parque que eu adoro. Essa paz, essa tranquilidade. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! Então, até o próximo vídeo.